Tchau. E peço que façam silêncio para que a gente possa começar a sessão, por gentileza. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras, público aqui presente. Funcionários da casa e telespectadores. Chamados vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laércio Sampaio, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco... Eu preciso de silêncio. Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Belino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José de Almeida Castro, Francisco Mardônio de Melo Chimendes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássia Selmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Filho, Ribamar Félix da Silva. Acoro, senhor presidente. Existindo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Nesse momento, coloco em votação a ata da sessão anterior, que está no grupo dos vereadores. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Nesse momento, autorizo o senhor secretário a fazer a leitura das matérias do expediente. Indicação 594 do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic, indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a reposição de lâmpadas queimadas em toda a sua extensão do bairro Novo Maranguape 2, bem como na rua Antônio Gondim Costa, bairro Palmeirinha. Indicação 597, vereador José Valber Menezes dos Santos, indica ao chefe do Poder Executivo que interceda à Fundação Nacional de Saúde, seguindo o estudo técnico já realizado por contratados da sublicitada, o serviço de perfuração e instalação de poços profundos nas seguintes localidades: Alto dos Pereiras, Fazenda Havaí, Olho d'Água dos Pontes, Serra do Lajedo, Coqueirinho, Serrote do Marinheiros e Trapiá. Só ratificando o geólogo do dia que veio para Maranguape, o Trapiá não consiste os postos por ser lâmina salgada, viu? Mas já está aqui. É, né? Solo cristalino. Não, mas tem outro locado pelo Denox lá. Indicação 596, vereador Francisco Clécio Feitosa, indica ao chefe do Poder Executivo que ordene ao setor competente providenciar a reposição de lâmpadas queimadas na rua Zeca Lopes, Edísio Ferreira, situado no distrito de Sapupara, tendo em vista que estão totalmente no escuro. Requerimento 073 de 2023, o vereador João Damasceno Fontinelli Neto Girão, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer o presidente dessa augusta casa que seja enviado à Entidade Nacional de Eletricidade, ENEL, e ao setor de iluminação pública da Prefeitura Municipal de Maranguape um ofício requerendo informações sobre o desligamento do fornecimento de energia elétrica no equipamento esportivo Areninha, pertencente ao Centro Educacional Deputado Manuel Rodrigues, no município de Maranguape.
A justificativa: diante das informações que circulam pela cidade nos últimos dias, especialmente nas redes sociais, onde veio uma ação de um técnico da Enel efetuando o desligamento da energia elétrica da Areninha do Centro Educacional Deputado Manuel Rodrigues, por estar ligada de forma irregular. Segundo o que é vinculado nas redes sociais, se faz necessário que essa casa, como fiscalizador público, receba os devidos esclarecimentos para que possamos prestar os devidos esclarecimentos à comunidade usuária daquele equipamento. Mensagem número 041/2023, 16 de outubro de 2023. Temos a honra de submeter à elevação à preciosa legislação o projeto de lei 0 número 41/2023, que se trata da criação da medalha Capistrano de Abreu. Executivo, Prefeito Municipal Átila Cordeiro Câmara. Cadê a outra que estava aqui? Indicação de número 594/23, de autoria do vereador Júnior da Topic, José Cordeiro de Abreu Júnior, deferida. Indicação A. Passar aqui a presidência para o meu segundo vice-presidente para deferir uma indicação de minha autoria. Indicação número 593/2023 do vereador José Valber Menezes dos Santos, deferida por essa presidência. Indicação de número 596/23, de autoria do vereador Francisco Clécio Feitosa Freitas, deferida. Requerimento 072/23, de autoria do vereador João Damasceno Fontinelli Neto, encaminho para a próxima comissão, para a próxima sessão. Projeto de lei número 041/23, de autoria do Executivo Municipal, encaminho para as comissões. Encontra-se inscritos vereador Elisane, disporá de 10 minutos regimentais. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham através das redes sociais. Presidente, eu tomei a liberdade de conversar com dois parceiros meus aqui de casa, o vereador Ribamar Félix e o vereador Cássio Rogaciano, e eles se inscreveram na sequência da minha fala e me autorizaram a utilizar os 10 minutos que eles têm regimentalmente direito. Haja vista que o assunto que eu trago aqui hoje é um assunto que não é novo, mas é um assunto de muita importância, principalmente para os 2.000 servidores que Maranguape possui, aproximadamente, contando aqui com os 500 e poucos funcionários também já aposentados, né, que já deram a sua enorme colaboração para o município quando estiveram na ativa. Eu digo que o assunto que eu trago aqui não é novo, porque nós já discutimos várias vezes aqui sobre este tema, e foi um tema que, de certa forma, sempre trouxe muita expectativa de resolução, mas
infelizmente, os encaminhamentos sempre foram, ou quase que não tiveram, sempre foram escassos ou quase que não tiveram. E aqui eu digo que o tema que nós vamos abordar hoje é sobre o Instituto Municipal de Previdência do município de Maranguape. E, inclusive, eu havia preparado uma apresentação aqui em torno de 17 slides, mas a questão técnica da casa, infelizmente, não foi possível a gente apresentar. Mas a gente que é do magistério, a gente sempre tem que ter uma alternativa, né? A gente nunca pode... O importante é que a aula seja dada e o conhecimento seja assimilado. Então não é uma falha técnica que vai evitar com que a gente consiga dar aqui o nosso recado. E aí, presidente, o que eu queria tratar com vossas excelências hoje, e aqui me dirijo especialmente aos nossos servidores maranguapenses, que aqui vou pedir a vocês, certo, o entendimento de me despir aqui da roupa de vereador e me vestir da roupa de servidor, que esse já estou há 21 anos. E é essa a nossa maior preocupação, porque trata diretamente dos nossos futuros. Quem está hoje sendo beneficiado com o Instituto de Previdência e quem virá a ser Cássio, quando se aposentar. E já aproveito e cumprimento aqui os representantes do Sindicato de Professores que estão aqui conosco, no caso a Soraya e o Célio, né? Professora Soraya e o professor Célio. Gente, vereador Lisane, estou interrompendo um pouco, peço perdão. O vereador, o assunto de tanta importância, né? Já que você falou que teve esse problema técnico, que daria tempo se na próxima sessão resolver, você acha que não era mais viável por ficar nas mídias sociais, colocar no próprio telão e tudo? Isso é uma sugestão que, se o vereador aceitasse, eu acho que é um problema realmente caótico no nosso município. Vereador, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas, a meu ver, a essência das informações, certo? Elas já são de domínio público, creio eu que já são de domínio público, e eu aqui vou apenas dar voz ao que a gente fez, certo? Estou com o material todo aqui, impresso, é nele que eu vou me pautar, e seria bom que nós tivéssemos aqui visualmente o acompanhamento, mas vou pedir de Vossas Excelências o esforço para que me acompanhe aqui no decorrer da fala, certo? Bem, esse vereador, junto também com o vereador Wagner, já tinha apresentado anteriormente alguns requerimentos para que nós tivéssemos acesso às informações do Instituto de Previdência Municipal. Os dois requerimentos foram negados. Em função disso, certo? Eu digamos assim, usando da função de fiscalizador do recurso, da obrigação de fiscalizador do recurso público municipal, fui em busca de fazer uma análise, uma pesquisa, certo? Do que de fato é mensalmente e anualmente o comportamento financeiro do Instituto de Previdência Municipal. E todos sabem que, até por lei isso é garantido, mensalmente são encaminhados aqui para casa os balancetes com receitas e despesas das secretarias, inclusive do IPM. A minha fonte de pesquisa são os balancetes de receita e despesa do ano de 2021, os balancetes de receita e despesa do ano de 2022 e os balancetes de receita e despesa do IPM do ano de 2023 até o mês de agosto, que é o último mês que foi apresentado, certo? Essa é a fonte de pesquisa. E aí, senhores, o que eu vi aqui, certo? Nesses balancetes, é o seguinte: o ano de 2021, nós começamos com um patrimônio, senhores vereadores, no IPM, de aproximadamente R$ 40.010.674,37. Isso no ano de janeiro de 2021. Quando a gente vai observar, certo, a evolução desses recursos no decorrer do ano de 2021, a gente percebe que aqui eu peguei, certo? Aqui estão os bancos em que o IPM tem conta, bem como as contas. Isso aqui está bem claro, certo? É de domínio público, não foi nada
apenas peguei o que estava lá, e aí esse patrimônio, ele vai, mediante as políticas de investimentos, mediante as receitas que são feitas, certo? Ele evolui ou não, de acordo com o que cada saldo mensal apresenta. E no ano de 2021, nós não tivemos um mês que o IPM apresentasse um saldo patrimonial positivo. O mês que mais perdeu, certo? Acompanhado, vou falar aqui os 2 meses que mais perderam recursos. O mês de outubro perdeu R$ 3.275.390,53 e finalizou o mês de dezembro com o patrimônio a menor do que começou em janeiro, de R$ 4.588.788,69. Finalizando o ano de 21. Começou com 40 milhões e alguma coisa e terminou em dezembro, o saldo, vereadores, foi de R$ 35.421.885,68. Qual foi a perda financeira do ano de 2021? R$ 4.588.788,69. Vamos, vereador Neto, para o ano de 22. E aqui nós temos uns gráficozinhos, certo? Em que deixa claro toda essa evolução. Infelizmente, uma evolução negativa. O ano de 2022, certo? Nós começamos o ano, se pegar o dezembro lá, certo? Com R$ 35.152.431,08. Isso janeiro de 2022. E aí começa o mesmo processo, certo? De acordo com os investimentos, de acordo com as receitas que são recebidas, mesmo processo mensal, certo? Patrimônio subindo e o patrimônio descendo. Para finalizar aqui, o ano de 2022, o dezembro de 22, a gente teve uma perda de R$ 2.900.269,66. Isso é o que representou de dezembro de 2021 até dezembro de 2022, certo? A evolução patrimonial foi menor em R$ 2.900.000. Vamos para o ano de 2023. O ano de 2023, lembrando que o último balancete que foi apresentado foi o balancete de agosto do referido ano. Nós começamos o patrimônio lá, certo? Em dezembro, em janeiro, de R$ 32.036.658,52 e finalizamos agora em agosto, lembrando que isso é uma sequência. O patrimônio de agosto representa um saldo patrimonial de R$ 29.450.632,36. Quando a gente compara o agosto de 2023, senhores, com o dezembro de 2022, a perda, a involução, porque regrediu, é de menos R$ 3.070.983,66. Agora vamos fazer aqui uma síntese. Em 2021, a perda foi de R$ 4.588.788,69. Em 2022, a perda foi de R$ 2.900.269,66. Em 2023, de janeiro até agosto, foi de R$ 3.070.983,66. Quando você soma, certo? De janeiro de 2021 até agosto de 2023, nós temos um recuo patrimonial, certo? De R$ 10.560.042,01. E esse valor aí é resultado de quê? É resultado do que eu acabei de ler para os senhores, do que as contas que são aproximadamente
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 11 contas, certo? Em contas no Banco do Brasil, na Caixa, Santander, Caixa não estou vendo aqui não, BNB, por aí, está aqui a Caixa. Bem, esse resultado, certo, é o resultado da análise do que veio, das informações que veio nos balancetes. Não tem uma informação aqui criada, apenas analisada e organizadinha nesse documento. Senhores, quando a gente sai e eu fui analisar, certo? Isso aqui são os saldos das contas. Eu fui analisar o que vem aqui, certo? Nessa páginazinha de receitas e despesas, no geral, certo? E aí o que que ocorre? Claro que um tinha que bater com o outro, né? A perda continua sendo de R$10.560.042,01. O que me chama a atenção é que o fluxo de receita e o fluxo de despesa, certo? Independente do valor, vereador Neto, não há um mês que o IPM seja superavitário. Todos os meses, o IPM apresenta déficit, independente do fator de arrecadação. Não há, assim, certo? Por exemplo, todo mundo que tem suas despesas, você procura equilibrar suas despesas de modo que você sabe quanto é que você vai pagar no mês. Você não paga pelo que você arrecada. Se você arrecadar menos, vai ficar devendo. Se você arrecadar mais, você pode ter um saldo positivo se o seu déficit for equilibrado. Mas o IPM diz o seguinte: em janeiro de 2021, foi arrecadado em receitas R$2.033.785,35. Quando você vai para a despesa no mesmo mês, já foi gasto R$3.382.164,91. O que ocorre nisso? Já tem aí um déficit de R$1.300.000, aproximadamente, no mês de janeiro. Quando a gente sai olhando os demais meses, o mês de maio, por exemplo, a receita foi de R$7.282.169,06. A despesa em maio já foi de R$8.883.513,09. Já deu aí um saldo negativo de R$1.600.000. E o dezembro de 2021 foi arrecadado R$20.014.313,16 e foram gastos R$24.603.101,85. Eu peguei só esses modelos aqui, esses meses, porque a linha, se vocês me acompanharem, quanto mais a gente recebe de receita no IPM, o gasto sempre é maior. Não há algo retilíneo para dizer, nós só temos lá aproximadamente 500 pessoas aposentadas. Não houve, no intervalo de janeiro de 21 a dezembro de 21, acréscimo substancial de aposentadorias, certo? Que justificasse, com folha de pagamento, algo, digamos assim, de despesa sempre maior do que a receita dada. E ainda tem um detalhe: se vossas excelências colocarem aqui as cabecinhas para funcionarem, em dezembro de 2021, certo? Nós aprovamos aqui a lei complementar 003, que elevou a contribuição patronal do servidor de 11%, salvo engano, para 14%, e estabeleceu em lei, artigo 2º daquela lei, estabeleceu 15,5% a contribuição patronal do governo municipal. A gente observa, no ano de 22, porque isso era para reverberar, vereadores, no ano de 2022, certo? Acréscimos na receita, claro, porque a alíquota aumentou, mas a despesa continua sendo proporcional. De modo que vocês já sabem aonde isso chegou. Fazendo a leitura dos balancetes de receita e despesa
fazendo a leitura do acompanhamento dos saldos nas contas, certo? Nas contas, mediante os balancetes aqui de receita e despesa, nós tivemos em 34 meses, salvo engano, 37 meses aí, que é de janeiro de 2021 a agosto de 2023, um recuo patrimonial do IPM na ordem dos R$10.560.000, R$42,01. Dentro disso aqui está a chamada política de investimentos. A política de investimentos do IPM, certo? E nós temos aqui essa política de investimentos já trazida para cá por esse vereador, certo? Aproximadamente pelo mês de fevereiro, por aí, eu trouxe esse tema para cá, e lá, se vocês lembrarem, eu já falava que essa política de investimento já tinha trazido, até aquele período, um problema de recuo financeiro também, vereador Cássio, da ordem de 7 milhões, certo? E hoje, para ser mais preciso, R$7.726.556,48. Se nós temos um recuo, certo, de 10 milhões, no total, de janeiro de 21 até agosto de 23, creio eu que esses 7 milhões está incluso lá, está embutido lá no comparativo das contas, e colaborou muito para que os saldos negativos, certo, das contas do IPM aparecessem mensalmente. E aí, senhores, essa política de investimento, ela possui um artigozinho lá, certo, que diz que, na hora que o conselho ou a administração do IPM detectar que está tendo, digamos assim, retirada de recurso, ou as aplicações não estão dando o retorno necessário, o IPM tem que necessariamente retirar, certo? Tirar essa aplicação para que estanque aí essa saída de recurso que é patrimônio do servidor municipal. Mas para minha surpresa, esse balancete que aqui está, certo? Até o mês de março, eu tenho aqui o relatório do ano 2021 e tenho o relatório do ano de 2022. Mas o relatório do ano 2023, eu não sei por qual motivo, só foi apresentado até o mês de março do presente ano. De lá para cá, nós não temos mais essa transparência feita, o que fica difícil da gente acompanhar de como é que está hoje essa questão da política de investimentos. Resumindo, o que os balancetes do IPM apresentam hoje é que nós temos um recuo patrimonial do Instituto Municipal de Previdência, certo? Na ordem dos R$10.500.000, o que é algo, digamos, estarrecedor e muito preocupante para aquele que ou vai se aposentar ou já está aposentado, certo? Dependendo desse recurso daquele instituto. O cálculo atuarial já nos dizia que nós teríamos vida curta no IPM. Mas agora, olhando esses balancetes, que não se trata de projeção, se trata de atualidade, a gente observa que o negócio é muito mais preocupante do que qualquer cálculo atuarial tenha apresentado. E aí, senhores, vai por terra aquela briga que nós fizemos aqui em janeiro de 2021, que nós votamos a lei da Previdência com um dos objetivos de salvar o IPM. Na verdade, o que estava ali, vereador Neto, era simplesmente para que aquela reforma possibilitasse, mediante a emenda constitucional 113, possibilitasse o município o parcelamento de uma dívida do IPM de mais de 12 milhões de reais. O objetivo principal, aquele cenário armado aqui para salvar o IPM, era para fazer aquilo. Por quê? Porque a gente observa, senhores,
e aqui de forma clara, olhando para os nossos servidores, não adiantou aquele esforço que foi feito, digamos assim, por parte dos servidores que tiveram a sua contribuição aumentada, porque o déficit continuou. A preço de hoje, eu não sei como é que isso vai chegar no final de 2024. Porque nós temos que ter clareza do que de fato foi esse recuo de 10 milhões e 560 mil reais nas contas do IPM. Foi a política de investimento que não deu certo? São os gastos com a manutenção dos pensionistas? São os gastos com a manutenção do Instituto? O que a gente quer na condição de servidor é clareza sobre esses dados. Porque não nos dizem. E quando a gente pede que digam, não aceitam dizerem. Aí a gente tem que ir atrás. Quando a gente vai atrás e descobre, na letra fria da lei, a gente acaba descobrindo por que não querem que a gente saiba. Por que não querem que a gente saiba? O problema está instalado para essa e para gerações futuras dos servidores públicos municipais de Maranguape. Aqueles que são concursados, que dependem do Instituto de Previdência para gozarem das suas aposentadorias, correm grande risco de terem problemas futuros nas suas questões de aposentadorias, nos seus cálculos previdenciários. Para passar a parte para os meus amigos que pediram, eu queria, senhor presidente, para finalizar a minha fala, apresentar a Vossa Excelência um requerimento em que eu vou lê-lo aqui na íntegra. O vereador Francisco Alisânio Belino Ribeiro, infrafirmado no uso de suas obrigações legais e regimentais, serve-se do presente para requerer da mesa diretora desta casa, com base no artigo 56, inciso 11 da Lei Orgânica do município de Maranguape, a criação e implantação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para aprofundar os estudos sobre a situação patrimonial do Instituto de Previdência do município de Maranguape, tendo prioritariamente os seguintes pontos de investigações. Ponto 1. Repasses de receitas ao IPM por parte da Prefeitura Municipal de Maranguape, oriundo dos descontos dos servidores no percentual previsto no artigo 1º da Lei Complementar 03/2021. Ponto 2. Repasses de receitas ao IPM de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Maranguape ao IPM, conforme percentual previsto em lei no artigo 2º da Lei Complementar 003/2021. Ponto 3. Análise da evolução patrimonial do IPM, o qual já mostra recuo financeiro na ordem de R$ 10.566.042,41, no intervalo de tempo de janeiro de 2021 até agosto do presente ano. Ponto 4. Análise da política de investimentos praticada pelo IPM no período de tempo de janeiro de 2021 até a presente data. Ponto 5. Análise das receitas e despesas realizadas no período de janeiro de 2021 até a presente data. Ponto 6. Análise do cálculo atuarial norteador da política financeira do IPM com vista à segurança financeira daquele órgão. O presente requerimento segue assinado por mim e pelos referidos vereadores. Estão aqui abertos as assinaturas de todos os 19 vereadores que quiserem assumir, junto comigo, essa missão de salvar a vida financeira do nosso funcionalismo público. Quem quiser assinar, está aqui agora, nesse púlpito, e eu convido a todos vocês, quem vier aqui assinar junto comigo, coisa que eu estou fazendo nesse momento. Vereador Riba. Presidente, ainda tem uns 5 minutos. Pronto, já tenho 2 assinaturas. O Neto informou. Vereador Cássio, vereador Neto, estão assinando também junto comigo. Bora? Dá também para nós salvar o IPM.
Beleza. Tenho 3 assinaturas aqui. Vereador Cássio, tem uma quarta. Ok. Vereador Clécio, pronto. Tenho 5 assinaturas. Segundo o regimento interno, segundo a lei orgânica do município, precisamos de 1/3 das assinaturas dos senhores vereadores para que a mesa diretora instale a CPI. Estamos aqui precisando de mais uma assinatura. Ela virá. Senhores, dou a parte aqui o vereador Neto, que tinha pedido, tenho ainda 4 minutos de tempo. Obrigado, vereador Elisânio. Vereador Elisânio, esse tema que você traz para debater aqui hoje, só fico triste de não ter sido passado no telão para que a gente possa acompanhar melhor os números, mas sei que o amigo tem todo o material, e eu queria fazer aqui algumas indagações sobre a política de investimento que o vereador trouxe, né? A projeção desses investimentos, isso é baseado em alguma corretagem, tem algum corretor, né? Ou quem autoriza, se é diretamente funcionários capacitados do próprio IPMM? Que isso é uma pergunta que eu gostaria que fosse respondida, que nessa CPI que o vereador está colocando, com certeza essa resposta viria. Até mesmo porque nós passamos por anos passados, que a gente viu aí tantos déficits, que não precisa ser nenhum expert da Bolsa de Valores, de entender aqui de correção monetária, que uma simples renda fixa teria baseado aí a média de 0,8%, 1% ao mês, dando aí numa média de 12 a 12 e pouco ao ano. Então não teria tido uma perca, sim teria tido um ganho. Então a gente gostaria de saber, a quem interessa em uma corretagem, ou quem autoriza uma política de investimento numa situação dessa do IPMM. Quando o vereador bem falou na luta que nós travamos aqui sobre em janeiro, realmente está vindo à terra, realmente, né? E deixa aqui a preocupação do que você falou, dos 2.000 servidores e ainda dos 500 pensionistas que estão aí, dependendo do IPMM, que se quebrar, como é que vai ser? Então aqui, vereador, eu assinei sua CPI, e eu acredito que essas outras assinaturas vão vir, porque se não há o que temer, se é um esclarecimento para os servidores do nosso município, por que não instaurar e saber onde está o erro e sanar? Essa é a questão, e o vereador, como instaurando essa CPI, o parabenizo, e como professor também, se a gente puxar aqui na matemática, né, precisa de 1/3. 1/3 dessa casa dá 6,3, se eu não me engano. Arredondando esse 6,3, na matemática ela arredonda para 6. Então essa casa, se tiver 6 assinaturas, já pode abrir uma CPI e fica nas mãos do nosso presidente para que a gente possa salvar aqui o nosso IPMM. Obrigado, vereador. Agradeço a fala. O vereador tem menos de 1 minuto para concluir. Eu, na verdade, presidente, eu já não tenho mais nem 1 minuto. O meu já estourou o tempo aqui, certo? Agradeço aqui o tempo que Vossa Excelência me concedeu, fazendo um apelo aos senhores vereadores. Só lhe cortando, eu estou inscrito, na próxima eu retiro minha inscrição e passo os 10 minutos, seu presidente. O vereador já usou o minuto de 2 vereadores, já está com 30 minutos já. Tudo bem, a gente vai encerrar. Mas fica o apelo para os meus pares. Eu estou aqui já com 5 assinaturas, preciso de mais uma, mas nós temos 19 vereadores na casa e espero que os senhores irão se sensibilizar e dar esse voto de credibilidade para que os nossos servidores possam ser respeitados de fato como sejam e não venham a ser prejudicados como a gente está presumindo que seja. Mas muito obrigado. Os novos vereadores já fizeram a conta, tanto a Elisane como o Neto Girão, mas eu vou dizer que são 7 assinaturas. São 6,3, arredonda para mais, né? São 7 assinaturas. 7 assinaturas. Vocês criaram uma regra, eu também estou... Não, é para mais. É para mais. São 7 assinaturas.
Com a palavra, enquanto o vereador Mardoni Ximenes. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras que estão na casa, o público que nos assiste nas redes sociais e nos acompanham na galeria da casa. Vereador Mardoni, por gentileza, eu quero dizer, esse senhor Cícero Lira, ele vem às sessões e ele fica rasgando o regimento interno da Câmara o tempo todo. O senhor fica interpelando. Todo mundo sabe que a sessão é aberta, mas as pessoas que estão assistindo têm que ficar em silêncio. Então o senhor fica comentando o tempo todo e fazendo gestos. Eu não sei o que é que o senhor pensa da vida. Porque se diz que é ex-militar e que pensa que vai intimidar todo mundo. Não é assim. O senhor apenas respeitar as pessoas. Não é essa barba branca nem a sua profissão que vai intimidar as pessoas, não. Muito obrigado, senhor presidente, por garantir a nossa fala. E só reiterando o que o presidente disse, a Câmara, o plenário é aberto, nossas sessões são divulgadas nas redes sociais, nós ficamos felizes quando os cidadãos de bem vêm aqui acompanhar os trabalhos, mas nós que estamos aqui, independente de ser oposição ou situação, fomos eleitos pelo povo de Maranguape e merecemos o direito de fala, porque aqui nós estamos representando os nossos munícipes. E quem quiser falar, 2024 está bem aí, só é se candidatar e, se o povo quiser, terá direito também de usar o microfone. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as palavras do nobre vereador Elisânio, mas eu gostaria de complementar, na verdade, não contrapor, em tese, a sua fala, porque o vereador Elisânio esqueceu apenas de alguns detalhes que são importantes a gente trazer aqui à tona quando se diz respeito ao Instituto de Previdência do município de Maranguape. Falou-se muito nesse parcelamento de 12 milhões de reais que nós fizemos no início dessa gestão, mas o vereador Elisânio esqueceu de dizer que existiu um parcelamento também de mais de 11 milhões de reais que foi deixado pelo ex-prefeito Jorge Lopes Valentim, quando o nobre vereador era chefe de gabinete. O vereador esqueceu de dizer, data máxima vênia, que o ex-prefeito também, o último ex-prefeito, deixou um rombo de quase 13 milhões de reais, que foi feito um parcelamento agora no primeiro ano de gestão. O prefeito Jorge deixou uma dívida de mais de 11 milhões, que o prefeito Átila fez o parcelamento em sua primeira gestão, e o ex-prefeito João Paulo deixou uma dívida de quase 13 milhões, que o prefeito Átila fez um parcelamento nessa gestão. Ou seja, ninguém pode fechar os olhos e dizer que o prefeito Átila não foi o prefeito que mais se preocupou com o Instituto de Previdência do município. Porque se ele não tivesse feito esses dois parcelamentos, aí sim o Instituto de Previdência do município estaria quebrado. Aí Vossa Excelência pode dizer, mas por que não pagou os 3 milhões? Vossas Excelências sabem que dinheiro na administração pública não é assim, não cai do céu, ninguém manda imprimir e bota lá e acabou a história. Não é dessa forma que funciona. E eu gostaria também, depois eu volto um pouquinho nesse assunto, de falar um pouco sobre essa questão dos supostos prejuízos que o vereador colocou aqui. Infelizmente, e aí eu concordo com o vereador Neto quando ele disse que uma simples renda fixa renderia 12%, 13% ao ano, mas infelizmente o Instituto de Previdência do município não pode, por seu regimento, pegar todo o seu recurso e colocar na renda fixa. Ele é obrigado a investir em ações, ele é obrigado a investir um percentual em renda fixa, ele é obrigado a investir um percentual em fundos. Né? E aí a gente sabe que existe sim essa oscilação da Bolsa de Valores, que não é pequena. A questão política do Brasil, não só de hoje, como do governo passado, atrapalha muito
né? Nós temos hoje um presidente da República em pé de guerra com o presidente do Banco Central, e tudo isso oscila. Nós vimos aí, eu acho que nos últimos 2 meses, a Bolsa cair de 122, quase 123 mil pontos para 113 mil pontos. E aí caem as ações, senhores e senhoras, não só do Instituto de Previdência do município, mas de todas as empresas da Bolsa, todos que investem na Bolsa de Valores. E falei isso mais a título de esclarecimento, e dizer também que a medida mais eficaz para salvar o Instituto de Previdência do município, eu acredito que nos últimos 20 anos, também só quem tomou foi o prefeito Átila Câmara, que foi fazendo o concurso público, que não foi feito na gestão que foi eleita eleita em 2008, que não foi feita na gestão que foi eleita em 2016, mas foi feita pela primeira gestão do prefeito Átila Câmara, e já foi por ele anunciada que nessa gestão também será feito um concurso público. Então, senhores, o que o prefeito Átila fez nada mais foi do que parcelar dívidas deixadas de forma irresponsável por gestores anteriores, e tentou salvar o IPMM, fazendo aquela reforma que vocês também sabem que foi uma readequação à emenda constitucional. Não foi o prefeito que acordou e disse: hoje eu vou fazer uma reforma para o servidor pagar mais, não. E essa alíquota veio lá de cima para baixo, e o município também se adequou quando aumentou a sua alíquota de contribuição. Então, senhores, mais a título de esclarecimento, mais uma vez eu vou colocar aqui. O prefeito Átila fez um financiamento de mais de 11 milhões de reais deixado pelo ex-prefeito George. E fez também um parcelamento de quase 2 milhões de reais deixado pelo ex-prefeito João Paulo. Então, senhores, para que a gente tenha clareza e não que a gente não possa ficar apenas esse discurso bonito, que é A, que é B, que é isso, que é aquilo, mas que a gente possa compreender realmente a história do IPMM, porque nessa história, na verdade, não tem salvador da pátria. O meu interesse em debater e defender o interesse do servidor público continua o mesmo. Agora, da forma como está sendo colocado, como se o prefeito Átila fosse um vilão, infelizmente, não concordo com as palavras do novo vereador, assim como elas não me convencem. Obrigado, senhora presidente. Vereadores, a Câmara registra as palavras do vereador Mardônio. Encontrar algum vereador inscrito? Não? Pronto. Pronto. Encerramos não temos nenhuma matéria na ordem do dia. Tem alguém inscrito? Encerramos a ordem do dia. Tem alguém inscrito para explicações pessoais? E vereador Elisânio Belino. Senhores, o presidente retomar aí a presidência, né? Tá bom. Bem, senhor presidente, eu pedi aqui direito de resposta nos 3 minutos de explicações pessoais, porque eu entendo aqui o vereador Mardônio, na condição de vereador da base, vem tentar minimizar o que não fui eu que falei, foi o que os números trouxeram. A briga que tem que ser feita aqui é com o que está lá no documento, não é comigo não. Mas, para resgatar a verdade, eu só queria dizer aqui que o ex-prefeito George Valentim, que foi prefeito dessa cidade do ano 2009 até o ano 2012, não assinou nenhum parcelamento de dívida de IPM. Essa casa, se nós formos aqui pegar os arquivos, se veio para essa casa algum parcelamento de dívida de IPM assinada, encaminhada pelo ex-prefeito George Valentim, esse documento eu tenho plena convicção que não existe. Por que não existe? Porque eu já sabia que essa resposta viria.
Eu já sabia que esse texto ia ser usado. E eu trouxe aqui, senhores vereadores, o histórico. Está aqui o histórico, retirado da Secretaria de Previdência do Instituto do Ministério. Qual é o histórico de parcelamentos e de dívida deixada pelo IPM? E quem foi que assinou? O primeiro prefeito de Maranguape não foi em 2009, não. Tiveram prefeitos anteriores. Prefeitos, inclusive, que estão na base do atual governo hoje. E que fizeram essas dívidas e que foram, digamos assim, rolando no decorrer do tempo, de modo que se chegou ao que se estava. No intervalo de 2009 a 2013, não tem parcelamentos encaminhados para essa casa e não tem parcelamentos feitos. Inclusive, foram todos eles pagos. Todos eles pagos. Disseram aqui que ficou uma dívida no ano de 2009, de 2013, no valor de R$500 mil. Está aqui, confere. Mas quando o prefeito atual, na sua primeira gestão, parcelou, através, está aqui o acordo feito, 904/2013, ele reparcelou todas as dívidas anteriormente que a prefeitura tinha com o IPM. Inclusive dos ex-prefeitos que estão na base dele hoje. Porque quando se faz um parcelamento desse, não faz de uma gestão, não. Esse parcelamento que veio de 2021 para cá, colocado pelo o vereador que me antecedeu, não tem dívida só do prefeito que teve na gestão de 2017 a 2020, não. Tinha de 2013 até 2016 também. Querem enganar o quê com isso? Eu aqui não estou jogando palavras ao vento, não. Estou só mostrando o que os documentos dizem. Eu não quero fazer cavalo de batalha em cima do que é direito nosso, meu e de todos os servidores do município de Maranguape. A gente só quer que esse negócio ande e que a gente não seja prejudicado na frente. Vamos abrir a caixa preta do IPM através dessa CPI e deixar de discursozinhos fáceis aqui na frente para saber de fato o que tem lá. Para saber de fato o que tem lá. Lá sim estão as respostas. Não estão aqui recebendo mensagem de WhatsApp dizendo, faça isso, diga aquilo outro. Não. Vamos olhar o documento. Vamos olhar a vida do IPM. Vamos ver o que tem lá de fato. Com base nos documentos como eu fiz, venham aqui e discutam. Mas não venham aqui querer minimizar um problema dessa magnitude com factoide político, não. Muito obrigado, presidente. A Câmara registra as palavras do vereador Elisânio. Não encontra mais algum inscrito? Vereador Ribamar Félix. Bom dia, senhor presidente, a mesa aqui, os seus vereadores. Não me inscrevi hoje, estou falando aqui nos 3 minutos. E abrindo a minha fala aqui, eu vou logo dizer que eu não tenho padrinho político para ninguém falar no meu nome aqui. Quem me botou aqui foi o povo e eu estou aqui pelo povo, tá certo? Então, pessoal, eu tive vendo aqui as palavras do senhor Elisânio, do vereador Mardônio, sobre o IPM. O IPM já veio de muito tempo, eu já vi que veio de muito tempo. E, inclusive, também na gestão do atual prefeito Átila Câmara, em 2013. E outra coisa, Átila Câmara fez concurso público em 2013, quem chamou João Paulo Xerez, que muita gente da base do seu prefeito Átila Câmara não respeita nem quem tem dos familiares do prefeito João Paulo Xerez na gestão. Sempre estão falando do João Paulo Xerez. Então, eu digo o seguinte, que se o prefeito não se candidata para ser eleito e resolver o problema do Maranguape, que não adianta ele ir para a porta de ninguém pedir mais uma chance. Tem que realmente ir atrás de uma pessoa que queira resolver o problema de Maranguape. No que eu digo, o prefeito vai estar pedindo mais uma chance. Se o prefeito não quer resolver o problema de Maranguape, para que ele quer mais uma chance? Ele foi eleito para resolver o problema de Maranguape, independente do prefeito que passou, do que é João Paulo Xerez, Geóis, Eduardo, qualquer um que passou. Ele está para resolver o problema. Se ele não tem condição de resolver o problema de Maranguape,
que maranguapense procure uma pessoa que realmente queira resolver o problema de Maranguape, que não bote os senhores vereadores aqui para defender o prefeito no que ele está errado. E se foi colocada essa caixa preta aqui, Elisane, e meu amigo Mardoni disse que está tudo errado aí, que o George ficou devendo, então a gente vamos convidar mais um vereador da base, o seu Mardoni, a assinar essa CPI, para a gente descobrir realmente onde é que está o erro. Realmente saber onde é que está o erro, para a gente não ficar nessa balela que foi não sei quem, foi o Xerei, foi o George, foi não sei quem. Quem está atual é o prefeito atual, Átila Câmara. Então ele tem que resolver o problema do Maranguape. Estou cansado de dizer isso aqui. Ele está aí para resolver. Então, se vamos assinar essa CPI e vamos saber onde é que está o erro. Só isso que eu peço. Aí o Maranguapense vai saber exatamente onde é que está o erro. Eu acredito que tem 19 vereadores, está faltando 2 assinaturas. É só mais 2 pessoas assinar, a gente vai saber onde é que está o erro desse IPMI. Tá bom? Bom dia e obrigado a todos. A Câmara registra as palavras do vereador Ribamar Félix. Só pedir aos senhores desculpa por eu ter me estressado com esse cidadão. Esse rapaz, apesar da idade dele, que já tem uma barba bem branca, mas ele, em todas as sessões, ele está aqui depreciando os senhores vereadores. Ele estava ali fazendo um gesto assim e apontando para a gente. Ele fica na sessão passada ali miando, feito um gato. Ele chama os vereadores alma cebosa. E todos nós, tanto de situação como oposição, temos um trabalho importante no distrito. Eu sei da importância da gente no distrito para o município. Então, todos nós, eu acho que a gente tem que se dar valor e não aceitar esse tipo de coisa mais aqui. Eu peço perdão aos senhores, eu me estressei, peço perdão. Ainda tem inscrito o vereador Madonna. Desculpa, vereador, pensei que não tinha mais ninguém inscrito. Presidente, brevemente, que serão minhas palavras, vereador Riba, em nenhum momento eu me dirigi a nenhum ex-gestor dizendo que roubou o dinheiro da Previdência. Eu disse que deixaram dívidas, e isso é verdade, e nenhum vereador aqui pode contrapor isso, só para que fique claro. Né? Deixaram dívidas e o prefeito Átila foi que fez o parcelamento. Vereador Elisane, eu concordo totalmente com suas palavras no que o senhor diz, que o ex-prefeito Jorge Valentim jamais mandou um parcelamento para esta casa. É verdade. Ele deixou foi a dívida e o rombo para o prefeito Átila pagar. E ele fez o parcelamento. A verdade é essa. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicações pessoais, encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, terça-feira, mesmo local e horário. Bom final de semana a todos.